Bom, ontem eu comecei a falar com vocês sobre a disciplina Teoria Geral dos Contratos, né? Então, trouxe um conceito, o conceito clássico e um conceito mais moderno. Conversei um pouco sobre a aplicação da própria Constituição, de alguns princípios constitucionais, tá, no próprio contrato. Falei também sobre a escada pontiana, sobre os planos de existência, validade e eficácia dos contratos. Essas ideias acabam permeando os estudos que vocês tiveram desde negócio jurídico no primeiro ano e também teoria geral das obrigações. Então, o plano de existência, validade e eficácia, você precisa, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, ter um negócio jurídico, ele tem que ter, no caso, um agente capaz, né? No nosso caso, contratos tem que ter partes capazes, de vez em quando vai exigir outros requisitos, um pouco mais aprofundados, mas precisa de partes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, e que a vontade externada, haja uma vontade, haja um querer, tem que ter consenso, tem que ter acordo de vontades, e que essa vontade seja livre. Tudo isso acaba interferindo no plano, né, da existência, se não tiver agente, se não tiver o objeto, se não tiver forma, etc., você não vai ter um contrato existente. O plano de validade vai acabar exigindo que aqueles primeiros elementos, aqueles primeiros requisitos sejam qualificados, então, capaz, lícito, determinado ou determinável, e assim por diante, como havia dito ontem, e o plano da eficácia, que vai acabar envolvendo aquelas situações de condição, termo, encargo, juros, perdas e danos, tá? E outras situações que podem envolver revisão de contrato, resolução de contrato, no encerramento de contrato, e assim por diante. Tá? A escada pontiana, como havia dito para vocês, mostrado ontem, e hoje a gente começa a falar sobre os princípios fundamentais de direito contratual. Eventualmente, alguns autores podem trazer outros princípios, tá? Mas aqui a gente vai acabar pegando alguns deles e que, por exemplo, o Carlos Roberto Gonçalves, o Flávio Tartucci, eles acabam tratando como princípios que são fundamentais para se entender, para se administrar, né, um contrato, ou então para trabalhar com contratos, para fazer interpretação e assim por diante. Tá? Bom, o primeiro princípio que aparece é o princípio da autonomia privada. Esse princípio, ele recebia, até um certo tempo atrás, o nome de princípio da autonomia da vontade. Acontece que a autonomia da vontade dá uma liberdade, há uma subjetividade muito grande, e há uma liberdade que parece que a pessoa pode fazer o que ela quiser, e não é assim que funciona, tá? Eu vou falar desde sempre, mas desde há muito tempo, a vontade da pessoa acaba sendo limitada pela ordem pública, por preceitos de ordem pública. Então, a autonomia da vontade não seria a expressão mais correta, mas mesmo assim vocês vão encontrar em algumas legislações, eu não vou me recordar qual o nome, né, da lei mais moderna, mas tem uma lei ou outra editada em 2019, 2018, etc., que ainda fala de autonomia da vontade. Tá? Essa não é a expressão mais correta. Autonomia da vontade dá a entender que você pode fazer o que você quiser, e não é assim. O princípio, a nomenclatura mais correta é princípio da autonomia privada. Tá? Segundo esse princípio, a pessoa poderá regular seus direitos, ou seja, seus interesses próprios. Sim, você tem liberdade, você pode querer contratar alguma coisa. É possível que nessa noite algumas pessoas tenham pedido feito compra e venda, né, com entrega, por exemplo, de comida, tenham feito compra e venda de livros na internet, assim por diante. Tá? Através da sua liberdade de contratar, a pessoa ela vai poder realizar as contratações e, como eu dizia ontem, o contrato ele permeia a nossa vida assim de forma absurda. Né? Praticamente em todos os momentos a gente pode falar sobre um contrato. Mas se hoje, por exemplo, durante o jantar você emprestou, pegou alguma coisa, emprestou, passou para outra pessoa, se você, sei lá, se você doou uma parte do que você estava comendo e bebendo para uma outra pessoa, tudo isso é contrato, por mais simples que seja. Se você tinha guardado ali um chocolate, se você tinha guardado uma bala, por menor que seja o valor, se você transferiu a propriedade para uma outra pessoa sem receber nenhuma contraprestação, você fez uma doação.
tá? A chamada doação manual, que é a doação de bens de pequeno valor. Então, os contratos, eles permeiam o nosso dia a dia, eles são, como havia dito ontem, são responsáveis, provavelmente, pelo avanço, né, pelo desenvolvimento que nós temos, e aí, tanto para o bem como para o mal, tá? No Estado liberal clássico, né, a partir da Revolução Francesa, esse princípio chegou quase ao apogeu, tornou-se quase absoluto, tá? Então, é muito comum ainda se ouvir que o contrato faz lei entre as partes, né? Basicamente, o nascimento aconteceu mais ou menos nessa época, ou talvez um pouco depois. A frase, talvez, ela tenha sido talhada um pouquinho depois, um tanto depois, mas na Revolução Francesa, o que visavam primeiro eram os direitos de primeira dimensão, os reconhecidos direitos de primeira dimensão ou de primeira geração, que eram os direitos de liberdade. Então, os direitos de liberdade, eles impunham ao Estado a não intervenção. Olha, não ingresse na minha autonomia privada. Eu posso regular, eu, particular, eu vou regular as minhas situações. Né? Já a partir do início do século XX, começa o Estado Social e começa a ser reconhecidos outras, e começa a ser reconhecido, começa a ser reconhecidos outros direitos chamados de fundamentais, quando, no meu entendimento, com base em alguns autores, quando eles fazem parte de uma ordem jurídica nacional, ou se a gente quiser falar num plano mundial, os direitos humanos, por exemplo, que emanam de órgãos que permeiam a própria humanidade, assim por diante. Esses direitos de segunda dimensão, eles exigem a intervenção do Estado, como, por exemplo, nas áreas de saúde e educação. Então, aí, a população passa a receber ali o Estado e necessita que o Estado faça algumas intervenções para garantir o bem-estar. Tá? É claro que tudo isso sofre uma aceleração após a Segunda Guerra Mundial, mas basicamente o princípio da autonomia privada vai dizer a vocês que você tem liberdade para contratar. Isso já foi quase absoluto, não, o judiciário não poderia intervir, mas atualmente interfere. A interferência era grande e em 2019, se eu não me engano, houve uma modificação no Código Civil limitando, de certa maneira, essa interferência do judiciário nos contratos. O Estado liberal entendia que o equilíbrio e a justiça do contrato decorriam da liberdade das partes em contratar. Por isso, se privilegiava essa liberdade que se desdobrava em duas liberdades, que é a liberdade de contratar. Você pode escolher o momento em que você quer contratar e que tipo de contrato você quer fazer. Então, se hoje você quer fazer uma compra e venda, se hoje você quer realizar uma locação, uma doação, uma empreitada, um contrato de factoring, de engineering, de franchising, né, as franquias e assim por diante, se você tem essa opção, se você tem esse poder de escolha, você vai poder optar o momento de realizar a contratação. Então, você tem liberdade de contratar. Tá? O momento de contratar, o que contratar, com quem contratar e assim por diante. Ao lado dessa liberdade de contratar, você tem a chamada liberdade contratual, que é a liberdade de você estabelecer com a outra parte certas normas, desculpem, as cláusulas desse contrato, que acabam sendo normas de execução do contrato que devem ser observadas pelas partes. Como eu disse a vocês, havia um entendimento de que essa autonomia privada ela tinha caráter quase absoluto, mas ela sofre um teto, ela tem um limitador, que é a ordem pública. A gente vê daqui a pouquinho, na hora que eu for tratar um outro princípio. A liberdade de contratar e essa liberdade contratual formavam, portanto, a autonomia da vontade, que era o pilar de sustentação de toda a teoria geral dos contratos no século XIX. Acontece que a partir do século XX há uma mudança, tá? O Estado abandonou a postura de inércia, de mero espectador dos contratos, e ele passou a intervir um pouco mais. Com o aumento das relações jurídicas, do número de relações jurídicas, o que tem início na Revolução Industrial, o aumento, a massificação dos contratos, tá? O surgimento, o entendimento de que existia um fornecedor e um consumidor, né, e aqui nós temos isso lá no Código de Defesa do Consumidor, mas na década de 90, do século anterior, não no começo do século XX,
tá? Então, esses entendimentos levam o Estado a interferir de uma certa maneira e passam a intervir, por exemplo, realizando revisões contratuais quando as bases de contrato elas são alteradas, tá? A liberdade, então, é limitada em razão da ordem pública. O Estado, de mero espectador dos contratos, ele passa a controlar de uma certa maneira, ele estabelece na legislação alguns pontos ali de controle, alguns pontos para regular as relações contratuais. Ele entende que os contratos eles poderiam acontecer em prejuízo de uma outra pessoa, e vocês, desde o primeiro ano, vocês viram lá os vícios de contrato, então vocês têm aí na cabeça, ou pelo menos na lembrança, erro, dolo, coação, né, a lesão e assim por diante. Existem vícios sociais e vícios de vontade que eles praticamente não eram aplicados, não eram vistos dessa maneira. Então era muito fácil alguém se enriquecer indevidamente ou sem qualquer tipo de respaldo, sem uma base legal, às custas de outrem por conta da celebração no contrato. Então, o Estado trouxe um certo equilíbrio nas relações contratuais, inclusive na parte de interpretação de cláusulas, que a gente vai acabar vendo um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o Estado ele impõe certas cláusulas de proteção mais fraco, veda outras que denotam superioridade do mais forte. As pessoas possuem, sim, continuam possuindo a liberdade de contratar, mas a questão contratual fica limitada à sua função social. Daqui a pouco eu falo sobre o Código de Defesa do Consumidor, e aí vocês vão observar, não só nele, mas em outras leis brasileiras, nós temos algumas limitações no direito de contratar e como o contrato ele vai acabar se desenvolvendo. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, as pessoas costumam falar, o consumidor acaba ficando numa posição elevada. Eu não penso assim e sempre disse aos meus alunos que o Código de Defesa do Consumidor ele não serve para colocar o consumidor numa posição superior ao fornecedor. Ele serve para tentar equalizar as relações jurídicas, tá? Porque existe uma diferença muito grande, uma hipossuficiência no consumidor que ela pode ser social, técnica, ela pode ser econômica, né? Então, por exemplo, como você vai batalhar contra um fabricante de automóvel? Ele fabricou, ele projetou, desenvolveu a tecnologia, e você, como é que você vai batalhar contra ele? Então, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele vai prever a facilitação da defesa, a inversão do ônus da prova, tá? Para que o consumidor tenha chance, né, de sair ali uma posição próxima à igualdade com o fornecedor. E o fornecedor que demonstre, por exemplo, eu estou usando um computador. Se acontece algum problema nesse computador, o fabricante que demonstre que é culpa exclusiva da vítima, que não há defeito algum neste computador, ou que não foi ele que colocou este computador no mercado, é uma falsificação, por exemplo. Então, ele que demonstra algumas situações previstas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ter que me indenizar, por exemplo, por danos morais, se eu tomo algum choque, se eu sofro algum ferimento aqui por conta do computador, por conta do celular e assim por diante. O consumidor ficaria de mãos atadas se ele tivesse que provar, se ele tivesse que demonstrar, por exemplo, contratar engenheiros, né, para tentar demonstrar o problema que aconteceu no seu celular de última geração. Tá? Imagina quantas patentes a pessoa deveria ter conhecimento sobre o funcionamento daquele celular para poder dizer o que aconteceu, tá? Qual era o problema. Não sei se vocês têm aí na memória, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já tem ali condenações da Apple por conta da duração dos celulares, duração de bateria e assim por diante, né? Então, a chamada obsolescência programada é algo que nós temos hoje em larga escala, tá? Os produtos acabam ficando obsoletos com muita velocidade, o celular seria um exemplo. Tá? O celular, por conta de capacidade, por conta de compatibilidade com softwares, por exemplo, alguns celulares mais antigos já não rodam alguns programas, então existe a chamada, falam sobre a obsolescência programada. Aquele aparelho ele vai ficar obsoleto daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 3 anos no máximo. A máquina dele, o chip é ótimo, a memória é ótima, só que de alguma forma ele vai parar de funcionar, ele não vai atender mais o que ele atendia e você vai acabar
tendo que trocar aquele aparelho por conta do que foi programado já dentro do projeto, no projeto inicial daquele aparelho, tá? Então, essa é uma discussão que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor. A autonomia privada, ela vai permitir que você faça suas escolhas, tanto com relação ao contrato que você quer ter, com quem você quer ter, o momento que vai celebrar esse contrato e sobre as cláusulas, tá? E na hora que você celebra um contrato, um dos grandes princípios que devem ser observados é o princípio da obrigatoriedade da convenção, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. É o chamado pacta sunt servanda. É esse princípio, né, decorre da liberdade de contratar, claro, mas ele diz basicamente o seguinte, que o contrato faz lei entre as partes, né? Então, Kelsen, ele acabou cunhando essa frase, mas a, o fazer lei entre as partes, o dever de outras pessoas obedecerem, o dever de não intervenção nas relações contratuais já existia antes. Tá? O contrato faz lei entre as partes. Já houve uma mudança, uma certa mudança nisso, né? Hoje é possível você fazer revisão de contrato, como havia dito há pouco. Assim, pode-se afirmar que as partes ficam obrigadas ao conteúdo contratual, o que gera uma limitação, né? Você tem que atender o que está no contrato. Essa é uma regra, tá? Se de repente alguma coisa acontecer, você conseguir demonstrar que há onerosidade excessiva, que um fato extraordinário te causa um problema imenso para você executar aquele contrato, tal como a gente poderia falar na pandemia, por exemplo, tá? Se bem que tem autores que dizem que não é caso de excepcionalidade, não é caso de revisão de contrato por conta de fato extraordinário e assim por diante. Você teria que verificar se houve alteração das bases do negócio e aí sim você iria fazer uma revisão contratual. Bom, tal princípio começou a ser temperado, quer dizer, ele era quase absoluto, ele passou a ser temperado no século XX com o surgimento de teorias revisionistas dos contratos. Teorias que já eram muito antigas, desde o direito romano, mas que foram retomadas no século XX, tá? Ficaram esquecidas durante a época do Estado liberal clássico. Tudo bem até aqui? Se puderem mandar aí alguma mensagem no chat, eu agradeço se estão ouvindo, se está tudo tranquilo. Ótimo. Bom, nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre revisão dos contratos. Eu vou falar aqui sobre um princípio de revisão dos contratos, mas já para começar a explicar, o princípio da obrigatoriedade, né, o pacta sunt servanda, ele acaba sofrendo temperamentos por conta de uma cláusula muito antiga, que existe desde o direito romano, que a sua contração, né, quer dizer, ela é maior, se você for ler em latim nos livros, ela é uma frase um tanto maior, mas a contração dela é a cláusula chamada rebus sic stantibus. Basicamente quer dizer o seguinte, que os contratos, né, que têm uma duração aí no tempo, eles devem permanecer com suas bases de forma semelhante ao tempo da contratação, ao tempo original da contratação, né, permitindo, assim, em determinadas circunstâncias, você possa fazer uma revisão desse contrato. Por exemplo, alterando juros, alterando valores, alterando a obrigação em si, tá? Por conta de algumas necessidades que, ao longo da aula, nas próximas aulas, eu vou acabar falando com vocês. As teorias revisionistas permitem que o judiciário possa modificar os contratos que se tenham tornado excessivamente onerosos durante o curso de suas vidas, em razão de fatos supervenientes. Os fatos, eles só podem acontecer após o contrato. E se a gente for falar de direito civil, deve existir a onerosidade excessiva, quer dizer, o contrato para o devedor fica muito difícil de ser cumprido, mas dentro do direito civil, isso deve ser por conta de um fato extraordinário, um fato imprevisível, tá? Admitindo-se, a depender da situação, tão grave a situação para o devedor, que haja a própria resolução do contrato, tá? Então, os casos extremos
vão permitir que você resolva o contrato, que você encerre o contrato e não tenha que arcar, por exemplo, com custos de multa e perdas e danos. O contrato é encerrado porque ele se tornou, por exemplo, impossível de ser executado naquelas circunstâncias. A teoria da imprevisão é uma das teorias que serão vistas. A teoria da base objetiva do negócio jurídico, quem utiliza essa teoria, por exemplo, tem um artigo lá no site Migalhas, é o professor José Fernando Simão da USP, vários outros autores, e aqui normalmente eu acabo falando sobre a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, né? Então essas situações eu falo normalmente na aula de revisão dos contratos. A paz econômica do negócio seria uma outra teoria que eu acabo não abordando, né? Visando dessa forma, a revisão do contrato visa equalizar a situação e que os contratos sejam cumpridos, tá? Assim como a gente fala sobre o direito penal dentro de um ordenamento jurídico, a última ratio, quer dizer, é a sua última opção, a resolução contratual, o fim do contrato, ele também será a última ratio. Se não for possível revisar, se não for possível cumprir aquele contrato de uma outra forma, aí sim você parte para o encerramento daquele contrato, para a rescisão contratual. A visão atual é pela defesa da permanência do princípio, só que não mais como uma regra geral. Caso se esteja diante de uma cláusula abusiva, né, que é o pacta sunt servanda ainda, que é o princípio que a gente está falando, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Então, caso se esteja diante de uma cláusula abusiva, o contrato poderá ser revisado, pois a função social do contrato, né, o princípio da função social do contrato, vai permitir que vocês façam essa revisão. Vocês podem olhar no artigo 51, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a previsão legal a respeito disso. Dentro do direito contratual, eu acredito que talvez isso tenha acontecido lá em direito das obrigações, se toca muito no assunto, né, Código de Defesa do Consumidor, o consumidor e assim por diante. Não, há muita ligação, há muito vínculo entre as situações envolvendo uma relação civil. Por exemplo, se eu vender um automóvel para um particular, nós não temos por hábito fazer a compra e venda de automóveis, então a gente poderia dizer que no nosso contrato de compra e venda de um automóvel usado, nós vamos aplicar o Código Civil. Agora, se eu estou fazendo a venda para uma pessoa e eu tenho por hábito, mesmo que eu não tenha empresa, tá? E eu tenho por hábito, é minha atividade, eu faço isso. Eu compro e vendo automóveis, mesmo que eu não tenha, e repito, mesmo que eu não tenha empresa, eu sou o fornecedor. E aquele que estiver comprando um automóvel de mim vai ser o consumidor. Então, eu estaciono vários automóveis numa praça, por exemplo, e vou negociando esses automóveis. Tá? Então, mesmo não tendo empresa, mesmo não tendo sede física, qualquer coisa assim, eu sou fornecedor neste caso, porque minha atividade habitual é a de compra e venda de automóveis, tá? Então, essa parte, pelo menos tocar no assunto, né, tocar no Código de Defesa do Consumidor, nós iremos tocar, tá? Pedindo para falar um pouco mais devagar, pô, normalmente eu falo bem devagar, mas eu vou tentar seguir um pouquinho mais calma. Bom, entender essa parte sobre ser fornecedor ou não, ser consumidor, existem definições nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e vocês vão verificar, basicamente, que aquele que tem por hábito, que tem por atividade, por exemplo, a compra e venda de automóveis, né, mesmo que não tenha empresa, ele acaba sendo enquadrado como fornecedor. Se eu vendo salgados dentro da sala de aula, tá? Se eu vendo doces dentro da sala de aula, mesmo não tendo empresa, eu sou fornecedor. E você que compra, por exemplo, um pedaço de bolo, você compra salgado de mim, você é consumidor, tá? Com todos os direitos, né? E eu com todos os deveres impostos pelo CDC, tá? O que não é uma relação civil, tá? A relação civil é uma relação, vamos dizer, menos protegida, tá? É uma relação em que se presume igualdade entre as partes, que se presume a isonomia entre as partes.
tá? Mesmo que hoje tenhamos situações, por exemplo, de contratação em massa, o contrato por adesão, né, que você não acaba não discutindo nenhum tipo de contrato, tá? Então, por exemplo, quem estiver fazendo venda ou quem estava fazendo venda de doces dentro da sala de aula, tem que tomar muito cuidado com relação a essas vendas, porque assim, você responde de forma objetiva. Então, se determinada pessoa demonstrar que comprou o salgado, comprou o doce, que passou mal de madrugada, pode ser que você responda por danos materiais e danos morais, porque a pessoa não vai precisar provar a sua culpa, não vai precisar provar que aquele produto está assim terrivelmente impossível né, contraindicado a alimentação, não vai precisar fazer esse tipo de prova. Demonstra que fez a compra do produto, que consumiu o produto e que passou mal. Não precisa provar se o vendedor, se o fornecedor, ele agiu com dolo ou culpa, porque a responsabilidade vai ser objetiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque por mais simples que sejam as relações, ou que pareçam as relações, elas podem sair do Código Civil e ir para o Código de Defesa do Consumidor por algumas questões, por algumas características daquilo que está sendo desenvolvido. Tudo bem até aí? Pacta sunt servanda, obrigatoriedade dos contratos. Celebrou o contrato, a regra é cumpra. Basicamente é isso, tá? Obrigado pelo retorno aí, pessoal. Princípio da supremacia da ordem pública. A liberdade contratual, a autonomia privada que eu falei no primeiro princípio, a liberdade que você tem de contratar e a liberdade que você tem de estabelecer cláusulas sofrem limitações. E a limitação vem por conta do princípio da supremacia da ordem pública. Se vocês derem uma olhada na parte de baixo aí desse slide que eu estou colocando, algumas leis seriam um exemplo. A lei do inclinato, que é a lei 8.245/91, é a lei de locação de imóveis urbanos, a lei da usura, a lei da economia popular e o Código de Defesa do Consumidor. Então, o princípio da supremacia da ordem pública, ele vai dizer, basicamente, que o interesse da sociedade, ele vai prevalecer, tá? É quando há uma colisão com os contratos. A noção de ordem pública e o respeito aos bons costumes constituem freios e limites à liberdade contratual, né? Então, vamos lá, vamos pegar os exemplos. Alguns de vocês tinham locação de imóvel aqui em Três Lagoas. Eu acredito que agora a maioria tenha retornado para a residência, né? Não sei se houve rompimento contratual, se ficou tudo tranquilo, se foi tudo bem ou não, por conta da situação da pandemia, tá? Mas é o seguinte, imaginem vocês que estão locando aqui uma residência e que está correndo tudo bem, o contrato está sendo custeado, está sendo pago mensalmente, está tudo dentro da normalidade contratual. E aparece o proprietário, o locador, e ele quer retomar o imóvel, sem nenhuma razão aparente. Apesar dele ser proprietário do imóvel, e propriedade é um direito fundamental nos termos do artigo 5º caput da Constituição, por força do contrato, por força da lei de inquilinato, ele não vai conseguir retomar o imóvel dessa forma. Então, ele vai precisar de um motivo muito relevante. Por exemplo, para a residência própria e da família, quando não houver opções, tá? Mas se o contrato estiver dentro da normalidade, ele chegar lá sem motivo algum, né, simplesmente porque ele quer de volta o imóvel, de repente ele viu uma outra oportunidade, não, simplesmente retomar o imóvel porque é proprietário, isso não vai ser possível, talvez arcando ali com multa, mas na minha lembrança, né, se o contrato está dentro da normalidade, você vai continuar, você vai permanecer no contrato até o momento em que você pode ser notificado para deixar depois do vencimento e assim por diante. Tá? Então, existem algumas limitações ao direito de propriedade. A lei da usura. A lei da usura se aplica aos particulares, não se aplica, eu acho que a exceção, às financeiras e aos bancos, tá? Você pode emprestar dinheiro a juros até um máximo de 12% ao ano, né? A agiotagem, ela não é permitida no Brasil.
Então, mas os bancos, eles têm liberdade. Então, eles podem aplicar 400, 440, 500%, 800% ao ano, a depender da financeira por aí. Existem contratos revisados por conta desse absurdo de juros, tá? Mas, basicamente, o contrato envolvendo seu cartão de crédito, ele vai falar de 400% ao ano, o que é muito longe do que o particular pode fazer. Então, o banco, a instituição financeira, pode estabelecer juros dessa forma, mas a lei da usura não vai permitir que nós, particulares, possamos fazer isso. Bom, a lei da economia popular, pessoal daqui de Três Lagoas, não sei se está sabendo, se leu alguma notícia, mas o PROCON está notificando os supermercados por conta de denúncias que foram recebidas a respeito de aumento abusivo de preços. Então, por exemplo, leite de caixinha, o arroz, e tem mais um outro produto que eu não vou me lembrar agora, tá? O PROCON está pedindo dos estabelecimentos comerciais, supermercados, que mandem para eles as 3 últimas notas dos seus fornecedores que contemplem esses produtos. Eles vão verificar se houve aumento abusivo de preço. Essa situação, né, que levou, por exemplo, até multa e lacração de estabelecimento aqui em Três Lagoas, aconteceu na época da greve dos caminhoneiros, tá? Num determinado momento, começaram a aumentar de forma demasiada. Claro, o mercado ele acaba se regulando, né? Lei da oferta, da procura e assim por diante, mas você pode chegar até um certo ponto. E alguns locais aqui começaram a praticar preços tão absurdos e esses estabelecimentos sofreram com multa e até mesmo com lacração por terem continuado a praticar preços absurdamente altos. Tá? Situações de tragédia, como lá nos Estados Unidos, deixa eu só ver aqui do lado. Não sou da área de filosofia, mas tem um livro do professor Michael Sandel, né? Justiça, o que é fazer a coisa certa. Se eu não me engano, nesse livro ele fala sobre o furacão Katrina e o comportamento das pessoas durante essa situação, tá? A gente pode falar sobre a pandemia, eventualmente alguma tragédia, terremoto, enchente, rompimento de barragem, tá? Rompimento de barragem, por exemplo, cessando com o serviço de água potável. Então a gente pode, vocês vão acabar vendo, né, na internet relatos, situações falando sobre o preço da água que foi elevado de forma absurda, ou o preço do gás, ou o preço do combustível, e assim por diante. Então, a lei da economia popular, ela não permite, e ela permite a fiscalização de modo a multar e até mesmo fechar estabelecimentos, encerrar a atividade comercial de estabelecimentos que assim se comportem, lesando a economia popular, se aproveitando daquela situação excepcional ou trágica. E ali o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele vai dizer ali expressamente que aquele que contrata, né, e se enquadra na relação fornecedor-consumidor, não pode, de antemão, quer dizer, na contratação, renunciar aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele já diz, ele já barra qualquer cláusula, e não é incomum ver, tá, cláusulas em que a pessoa abre mão de fazer reclamação, abre mão do prazo de arrependimento, né, abre mão de direitos que o próprio código garante, abre mão da inversão do ônus da prova, né, então, quer dizer, o consumidor é que teria que provar que aquele produto ultramoderno, que ele tem uma falha no chip, etc, etc. Como que ele vai fazer isso? A que custo ele faria isso? Né, a dificuldade seria muito grande. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz expressamente que o consumidor e será considerada nula qualquer cláusula que importe renúncia aos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam que aí, basicamente, nós estamos envolvendo propriedade, né, a função social da propriedade, a função social do contrato, a função social de qualquer relação que nós tenhamos aí, mas desde que você cumpra a função social, você vai poder contratar, você vai poder auferir, vai ter lucro, etc, etc. O que você não pode é lesar outra pessoa. O que você não pode fazer é lesar o hipossuficiente, tá? Desgraçar mais ainda
a vida que está no meio daquele que está no meio de uma tragédia, como um furacão, uma enchente, tá? Um acidente nuclear, alguma coisa assim. A gente não precisa ir muito longe no tempo. Fukushima, o Katrina nos Estados Unidos, as barragens aqui em Minas Gerais, tá? Então são situações muito graves e se você quiser colocar também a pandemia, se ela se enquadrar nessas situações, se o seu contrato puder se enquadrar dessa maneira, né? E nós temos visto aí, por exemplo, alguns aumentos absurdos, a legislação vai permitir esse controle. Você tem liberdade, mas ela sofre alguns limites. Eu falei do Código de Defesa do Consumidor sobre o prazo de arrependimento. Vocês têm noção do que é o prazo de arrependimento? Né, quando você faz uma compra e você é consumidor? Vocês têm alguma noção? Se quiser abrir microfone, ou se quiser colocar ali no chat, no chat, descrever um pouquinho o que seria essa cláusula de arrependimento, tá? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Bom, ninguém se manifesta, tá tímido, tá dormindo. Professor, eu liguei aqui e tô bebendo já. Eu liguei aqui, eu tô bebendo, eu tô longe, eu não tô nem aqui, professor. Mais ou menos assim. 7 dias para compra virtual. Seria quando o produto. 7 dias para compra virtual. Vamos partir do que foi escrito ali pela Caroline. Todas aquelas vezes em que você não estiver no estabelecimento comercial, e aí a compra pode ser feita por telefone ou pela internet, que é o que a gente tem feito bastante. É, você recebe o produto, bate o olho no produto e fala, puxa vida, de acordo com o Daniel escreveu ali, parecia tão legal. Se você acessar o Perrengue Chique, né, no Instagram, você vai ver uma porrada de coisa que as pessoas compraram por aí, compraram da China, e na hora que chega, por exemplo, eles acham que é uma travessa, que é um copo, etc, etc. Chegam umas miniaturas assim. Então, você tem 7 dias, você não teve contato com aquele objeto, e você recebe, por exemplo, um objeto de decoração, você recebe um celular, você recebe uma televisão, e você bate o olho, liga ele ali, começa a funcionar e fala: não é o que eu esperava, tá? Não cumpriu a expectativa que eu tinha, eu não gostei. Aqui em casa já aconteceu, né? Nós utilizamos os pontos numa operadora para receber um telefone, né? Para minha esposa e veio com Windows Phone, ela não gostou. E aí a gente exercitou dentro dos 7 dias, a gente exercitou o arrependimento. Não é defeito, tá? A gente não está falando de defeito no produto, nós estamos falando justamente da expectativa. Isso frustrou a expectativa da pessoa, conforme foi descrito ali pelo Daniel. E isso acontece várias vezes e pessoas é, têm esse direito dificultado, né? Ah, e nos tempos de pandemia, tem uma legislação específica que suspendeu esse direito. Eu não vou me lembrar qual é o medida provisória, não sei, convertida em lei, mas eu não vou me recordar qual que foi, mas dei uma estudada ali, que agora, durante o tempo da pandemia, até um determinado prazo, o direito de arrependimento ele acabou sofrendo uma suspensão. Por liberalidade, por liberalidade, mesmo no prazo da pandemia, a empresa ela pode fazer a troca para você, você pode fazer a devolução, tá? E uma empresa que você esteja presencialmente na hora da compra, que você vá até o estabelecimento, ela também pode ter, por mera liberalidade, ela também pode permitir que você faça a troca daquele produto. Aí isso acontece, por exemplo, quando alguém compra uma roupa para uma outra pessoa. Tá? Então, o pessoal da loja fala, ó, tem 30 dias para troca desde que esteja com a etiqueta. O produto não tem defeito, tá? Se dentro desses 30 dias a pessoa quiser trocar, vai trocar porque a loja permitiu isso, uma liberalidade. Então, se, por exemplo, eu recebo um produto, né, eu ganho alguma coisa, não me serve, não gosto da cor, eu tenho a possibilidade, porque a loja, por liberalidade, por uma tática comercial, inclusive, ela permite isso. E o que vai acontecer? Bom, não gostei da cor, o tamanho não é o adequado, eu vou até a loja.
E o que que ela vai tentar fazer? Bom, ela me troca, ela olha o produto, eu entrego, devolvo o produto, troco por um de tamanho maior, e a pessoa lá já aproveita, olha, venha conhecer a loja, dê uma olhada na nossa loja, leve isso, leve aquilo. Então, só que isso é liberalidade, tá? Não há defeito. Se não há defeito, você não tem como obrigar o fornecedor a fazer essa troca. Você não tem como devolver o produto, né, porque não havia defeito nele. Agora, se a compra for virtual, se a compra for fora do estabelecimento, 7 dias, independente de defeito. 7 dias para você realizar ali a troca ou a devolução por conta do arrependimento. Se eu não me engano, está no artigo 43 ou 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, não confundam prazo, direito é um direito de arrependimento com aqueles prazos de garantia de 30, 90 dias, ou então garantias com a garantia convencional, que pode ser de 1 ano, 3 anos, 5 anos e assim por diante, tá? Em situações que houver defeito, você vai poder acionar, e no caso do prazo de arrependimento, independentemente do defeito, não gostou, frustrou as minhas expectativas, então eu vou acabar devolvendo o produto. Mas dê uma busca ali depois, qualquer coisa joga até no chat aí, ou joga lá no WhatsApp. A suspensão, se eu não me engano, aconteceu a suspensão no prazo de arrependimento durante a pandemia, tá? Eu não vou poder sair aqui agora para fazer essa busca. Princípio da função social do contrato. Os contratos devem ser interpretados de acordo com a concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes e garantindo que a igualdade entre elas seja respeitada, mantendo-se a justiça contratual e equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do outro. Valoriza-se a equidade, a razoabilidade, o bom senso, afastando-se o enriquecimento sem causa, ato unilateral vedado expressamente pelo Código Civil. E por esse caminho, a função social dos contratos visa a proteção da parte vulnerável da relação contratual. Isso aí quem escreve é o Flávio Tartucci, lá no livro de contratos, tá? Nessa edição aí, na página 60. Lá no Minha Biblioteca, né, vocês, se eu não me engano, vocês conseguem acessar a edição 2019 já, no manual, tá? Aquele manual volume único, tá? Do Flávio Tartucci, e eu acho que o livro específico de Teoria Geral dos Contratos e Contratos, vocês vão conseguir acessar a edição 2018, tá? Tá excelente. As alterações que aconteceram, por exemplo, em 2020, não tinha, né? Só lá para 2021 que vão ser mencionadas, alguma coisa assim. Ótima lá. O Senado suspende, valeu, Daniel, sobre a suspensão do prazo de arrependimento. Tá? Então, não sei exatamente como tá, eu sei que foi suspenso, não sei se está em vigência, se vai até outubro, alguma coisa assim. Depois acessem aí o artigo para dar uma olhada sobre isso. Tá? Então, é com muito cuidado que vocês devem fazer a compra e vocês podem verificar pelas políticas do site se mesmo diante dessa normativa, se eles continuam fazendo a troca ou a devolução por conta do arrependimento, tá? Se mesmo na situação de pandemia eles continuam fazendo. Princípio da função social do contrato, então, entendo, né, lendo aqui a frase do Tartucci, o entendimento do Flávio Tartucci, que não serve só as partes contratantes, mas serve também a comunidade como um todo e todos aqueles que podem ser afetados por conta do contrato. Né? Então, a função social do contrato, é claro, que você vai sofrer limitações de ordem legal, elas existem, mas em determinados pontos, né, em determinadas situações, o seu contratante pode exigir de você um comportamento que não está previsto em lei. Ele exige um plus, né? Então ele exige, por exemplo, que você mantenha você tenha selos, por exemplo, o selo de não empregar menores de idade, o selo de respeitar direitos humanos. Então, existem várias empresas certificadoras, né? Então, o selo, por exemplo, de utilização de papel de fontes renováveis, um selo de não exploração da floresta,
Então, são contratações que poderiam acontecer normalmente, mas acontece que alguns contratantes e alguns mercados vão exigir de vocês algumas certificações. Quem trabalha, por exemplo, nas grandes empresas aqui na cidade, não precisa ser exatamente só as grandes empresas, mas algumas pessoas estarão acostumadas com essas certificações, tá? Então, certificados socioambientais, por exemplo, né? Se você é certificado porque você não agride o meio ambiente, você preserva o meio ambiente, você preserva os direitos humanos, você preserva as suas relações e leva muito em consideração as suas relações com, salvo engano, a nomenclatura é stakeholders, com todos aqueles que você tem relacionamento, são fornecedores, são consumidores, são seus trabalhadores e assim por diante. Então, esses selos podem ser exigidos. Eles não estão na lei, mas eles podem fazer parte dessa função social do contrato. É claro que o plus nas empresas, né, e aí você pode olhar para a Natura, por exemplo, você pode olhar de repente para o Banco Itaú, né, que há muito tempo atrás já tem iniciativas de preservação. Você pode olhar para aquelas empresas que têm selo ABRINC, né, de não empregar menores e assim por diante, tá? Ou se empregar de acordo com a legislação, né? Então, essas certificações acabam também fidelizando, chamando a atenção do cliente. Por exemplo, a minha geração é uma geração que aprendeu há algum tempo sobre reciclagem, etc, etc. Se eu for falar sobre gerações anteriores, a ideia de preservação não era tão assim, não era tão forte, né? Eu converso com meu filho de 6 anos, ele desde os 3, sei lá, ele já sabe onde é o lixo da reciclagem, né? Onde é o lixo de orgânico e assim por diante. Então, o trabalho ele vai melhorar as nossas relações, né, com a natureza, etc, etc. A exploração vai continuar existindo, mas quanto mais uma empresa ela puder utilizar o seu capital, e o seu capital de diversas formas, não é só o capital econômico, ela vai continuar explorando. Mas se ela puder melhorar as suas relações, ótimo, a gente vai ganhando. E conforme a gente vai ganhando, há uma tendência de que o ordenamento jurídico acompanhe. Tá? Não é bem o que tem acontecido nesses últimos tempos, não é só aqui no Brasil, não. A guinada à direita que aconteceu, ela é mundial, tá? E ela, independente de você gostar ou não de um aspecto político, de um espectro político, esquerda, direita, tanto faz. Existem algumas coisas que devem ser preservadas independente do que você pensa, né? Então, basicamente, é esse o meu pensamento. Eu não estou falando que com isso eu deixo de consumir, né? Mas eu tento passar essa ideia de consumo responsável, alguma coisa do tipo, tá? O que a gente tenta preservar, a gente acaba fazendo compra de pequenos produtores ou então de pequenos comerciantes. São essas situações, ideias que ressurgem ou então que tomam certa intensidade por conta da pandemia, por exemplo, né? Então, vocês acabam fazendo compras de pequenos produtores, compras locais, auxílios locais, etc, etc. Você pode ter acesso a gêneros alimentícios com menor contaminação e assim vai. Você auxilia a comunidade, então você, como pessoa, tem um papel, empresas podem ter um papel muito relevante também, pequenas, médias, grandes empresas podem ter um papel relevante na sociedade. Tudo que ela fizer além da legislação é um plus, tá? Mas como eu disse a vocês, esse comportamento, ele pode passar a ser legalizado. Então, práticas de não corrupção. Isso aí, nós temos uma lei anticorrupção, tá? Ela prevê multa, se eu não me engano, de até 50 milhões de reais, alguma coisa do tipo. Mas antes disso, algumas empresas já tinham ali dentro do seu comportamento, né, o compliance, as práticas de não corrupção, e elas já aplicavam, tem todo um regramento. O pessoal, por exemplo, que é ligado ao CAON, né, de vez em quando me procura para que eu faça a conversa com o pessoal da antiga Fibria, atual Suzano, para que haja patrocínio. Eles pedem sempre para que o CAON envie o nome dos palestrantes com antecedência. Por quê? Porque eles precisam submeter esses nomes ao compliance. Eles não podem patrocinar, por exemplo, despesas pessoais de alguém do Ministério Público estadual se eles estão sendo processados por crimes ambientais, por exemplo.
tá? Então, eles não podem fazer esse tipo de despesa, eles não, a relação da empresa que pode sofrer uma fiscalização de um órgão, ou que pode, ou que está sendo processado por um determinado órgão, eles não vão poder arcar com despesas de um representante dessa instituição, e poderia ser, por exemplo, o Ministério Público. Tá? Então, nessas circunstâncias, a, as instâncias lá de compliance dentro da empresa vão dizer, olha, aqui não tem como, a gente pode, de repente, fornecer o dinheiro para coisas gerais, né, mas não para hospedagem que vai ter aquela pessoa, não para comida daquela pessoa, mas, por exemplo, para o material o material que vai ser utilizado, né, pastas, blocos, etc, etc, que aí você não vincula a um determinado palestrante e que aí não vai ter esse problema de relação. Então, vejam, que existe legislação sobre isso, não existia e várias empresas já praticavam já tinham esse comportamento, tá? De práticas de não corrupção. Existem algumas, bom, o ISO, nome ISO, né, vocês já ouviram falar, ISO 14000, ISO não sei o que lá, é um instituto de estandardização, é um instituto de regras, de normativas, que se você atinge um determinado patamar, você é certificado. Existe uma certificação de responsabilidade socioambiental, mas que até alguns anos atrás, o ISO, né, que é esse instituto, ele tinha lá as normas de responsabilidade socioambiental, mas ele não certificava, porque ele entendia que isso não deveria ser um comércio, isso deveria ser algo assim, um objetivo a ser atingido por toda a comunidade empresarial, por todas as pessoas e assim por diante. Então, ele tem um ISO sobre isso, não lembro o número, tá? E eu acho que hoje não é comercializado ainda hoje para certificação, pelo menos não era até algum tempo atrás. Então, função social do contrato não é seguir simplesmente as normas de ordem pública. Você pode realizar algumas coisas a mais. De repente, aquela sociedade, aquela comunidade que você está contratando, ela se comporta de uma forma mais pueril, por exemplo. Então, o seu contrato deve chegar nesse ponto, deve ser dessa forma, ao ponto de não lesar a outra pessoa. A gente poderia falar, por exemplo, isso tem um princípio que não vai ser dito hoje, da boa-fé objetiva. Tá? O princípio da boa-fé objetiva, havia lá no sul do Brasil uma empresa de massa de tomate, de molho de tomate, forneceu para os agricultores sementes num determinado ano para que eles plantassem, e ela garantia a compra. E ela fez isso durante algumas safras. Chegou num determinado momento, ela falou, não, não compro mais. Tá? E aí é um exemplo, tem questões de prova, questões de OAB, questões de prova, falando sobre a chamada boa-fé nessa situação. Ora, você forneceu sementes e garantia a compra do produto e fez isso durante vários anos. E agora, nessa última safra, você forneceu novamente a semente, mas não está comprando a nossa produção. E isso provocou uma chiadeira, processos, obviamente, e os agricultores conseguiram um ressarcimento, conseguiram ali alguns valores. O princípio da função social do contrato não se restringe ao artigo 421 do Código Civil, está previsto também no parágrafo único do artigo 2035. Permitam, eu vou fazer a leitura, né, parágrafo único, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Então, aquelas ideias de utilizar a propriedade, semestre que vem vocês vão ter direitos reais, então possivelmente vão falar para vocês, eu acho que vai ser o professor Evandro, ele vai falar para vocês sobre a função social da propriedade. Você pode utilizar sim, mas atendendo à função social da propriedade. Vocês vão ouvir sobre função social da propriedade quando se falar em desapropriação de terras pelo governo para fazer reforma agrária. Se aquela área de terras não está sendo utilizada adequadamente, não tem nenhuma utilização, então melhor que seja repartido para outras pessoas. Se você for falar tem ISO 14000 realmente, mas tem outros ISOs também, eu não sei, o ISO da responsabilidade socioambiental, eu não sei se vai, não é, eu acho que não é o 14000. Eu sei que o ISO ambiental talvez seja o 14000.
mas o da responsabilidade socioambiental eu acho que vai ser outro número. Tá? Qualquer coisa eu mando aí para vocês, ou qualquer coisa manda aí também, tá? Então, existem institutos, por exemplo, ISO é um instituto, tá? Existem vários institutos que fazem certificação. Vender para a Europa, por exemplo, você tem que estar certificado, né, de responsabilidade ambiental, etc., que tipo de empregados você tem, como é a forma e assim por diante. Tá? Isso, o pessoal que trabalha aí com ISO, com empresas que recebem o ISO, receberam o ISO, e não precisa ser só empresa. Por exemplo, a Associação dos Advogados de São Paulo, da qual eu faço parte, sou associada, ela tem ISO também, por conta da padronização, né, que é feita lá dentro. Então, o artigo 2035, ele fala, ele repete, quer dizer, ele ressalta o que já está na Constituição, que a propriedade, os contratos também, ele fala aqui textualmente, de forma expressa, que os contratos devem não só respeitar as normas de ordem pública, o que está na legislação, por exemplo, mas devem respeitar a função social, de tal forma que as contratações elas possam ser razoáveis, tanto de uma parte para outra, tá? Para que não haja um degrau muito grande entre uma parte e outra, que isso pode descambar para situações de lesão, né, e situações de descumprimento da boa-fé, por exemplo, ou de descumprimento do princípio da função social do contrato. Tudo bem até aí? 22:20? Rapaz, fala pra caramba. Ó, o sim da Emanuela foi porque eu falo pra caramba. O princípio do consensualismo. Deixa eu só ver se é o. Eu acho que mais um ou dois só, tá? Eu acho que mais um ou dois é suficiente para essa noite, tá? A gente está dentro do cronograma e a gente trata isso continua tratando sobre princípios na quinta-feira que vem. O contrato, ele basicamente ele se considera celebrado, aperfeiçoado com um consenso, com acordo entre as partes. É isso que fala o princípio do consensualismo, né? Então, de uma forma geral, o contrato ele vai estar aperfeiçoado, ele estará em execução, ele poderá ser executado desde que haja acordo entre as partes. Um contrato, por exemplo, que a gente pode falar que basta o consenso é o contrato de compra e venda. Eu quero vender, deixa eu ver, eu quero vender, por exemplo, um celular, tá? Eu quero vender o celular e faço uma oferta, lanço um preço e alguém adere a essa oferta, alguém concorda com o preço e resolve comprar. Eu faço a oferta e a pessoa faz a compra, né? Feita a compra, desculpa, concorda com o preço, com a forma de entrega, com o tempo de entrega e assim por diante. Concorda, então, com a oferta que eu fiz. Havendo o consenso, esse contrato já está aperfeiçoado, ele já pode ser exigido. Então, se eu não entregar o celular, ele pode me processar por perdas e danos, por exemplo. Se eu não for entregar o celular, sob pena de multa, por exemplo, que o processo ele pode, o juiz ele pode arbitrar uma multa para que eu faça a entrega. Se eu continuar a recusa de entrega do celular, pode ser arbitrada as perdas e danos. Acontece que existem alguns contratos que vão exigir, além do acordo de vontades, além do acordo, né, das vontades, o consenso, esses contratos vão exigir a tradição, que é a própria entrega do objeto. Esses contratos, normalmente, são aqueles contratos ali envolvendo o empréstimo. Como a gente tem aí na parte de baixo do texto da tela, a gente pode ver ali o contrato de mútuo, o contrato de comodato. O contrato de mútuo, empréstimo de coisa fungível. A fungibilidade do objeto, vocês se lembram? Fungibilidade na parte lá de bens do primeiro ano, qual é o conceito de fungível e infungível? Alguém pode, se quiser falar, pode falar, se quiser escrever, pode escrever, tá? Coloquem aí para que a gente possa relembrar o que seria um bem fungível, tá? E, a contrário senso, o que seria um bem infungível, tá bom? Bom, o, o contrato de mútuo, ele vai envolver o empréstimo de uma coisa fungível, uma coisa que pode ser substituída por outra de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, se você empresta um determinado tipo de açúcar para uma pessoa,
uma determinada quantidade. Olha, eu estou precisando de açúcar, eu vou fazer um bolo, e você acaba emprestando, por exemplo, o açúcar cristal. Ou então você empresta o açúcar demerara, tá? Então, são tipos de açúcar, são qualidades de açúcar. O gênero é açúcar, tá? Então, você empresta para que aquela pessoa utilize, por exemplo, numa receita. Quando ela for te devolver, ela tem que te devolver exatamente o produto que foi emprestado. Não é o mesmo produto, porque ele foi consumido, mas um produto, mesmo gênero, açúcar, mesma qualidade, açúcar cristal, por exemplo, e mesma quantidade, meio quilo, 1 quilo e assim por diante. A depender da situação, café, por conta da marca, tá? Às vezes, café, a espécie, sei lá, arábica, a quantidade meio quilo. Tá, mas tem a marca A, a marca B, a marca C, a marca D. Que marca que você recebeu aí? Que marca que lhe foi emprestada? Na hora de devolver, você vai ter que devolver o mesmo tipo de produto, mesma qualidade e na mesma quantidade. É isso a fungibilidade, tem a ver com a fungibilidade, a possibilidade de substituição por outro de mesmo gênero, qualidade e na mesma quantidade. O comodato, empréstimo de coisa infungível. Quando você pega emprestado, por exemplo, um livro, você pega emprestado um veículo, você pega emprestado uma caneta, você pega emprestado o celular, você tem que devolver exatamente aquele objeto. Professor, mas caneta Bic azul existe aos milhões. Sim, existem. Mas dentro do contrato de comodato, você tem que devolver exatamente o objeto que foi emprestado. Tanto é que quando a gente estiver estudando o contrato de comodato, a gente vai falar sobre as empresas, por exemplo, fornecedoras de bebida, etc., ela te fornece, você abre um boteco, você recebe lá mesa, cadeira, o Visa Cooler, né, a geladeira, etc., etc., na forma de comodato, é um empréstimo gratuito de coisa infungível. Desde que aqueles objetos tenham o seu uso normal, você vai devolver ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai devolver exatamente aquela mesa, exatamente aquela cadeira, com com a deterioração que sofreu por conta do tempo, por conta do uso, tá? Mas desde que seja o uso normal, você não tem que indenizar a empresa, você não tem que pagar nada para a distribuidora de bebidas, simplesmente devolve o objeto. É isso que diz o comodato, você vai devolver exatamente aquele objeto que foi emprestado e não vai precisar fazer indenização de nenhum tipo, desde que o uso daquele objeto tenha sido uso normal, tá? Então, nesse tipo de contrato, nós podemos hoje, né, nós estamos aí em afastamento, né, em afastamento social aí, a gente não tem contato, nós podemos celebrar hoje, que eu vou emprestar para um de vocês, a minha garrafinha, tá? A gente pode fazer a celebração hoje, 4 de setembro. Acontece que este contrato nosso de comodato, que você vai devolver essa garrafa, tá, de água, sei lá, café, o que você quiser colocar aqui dentro, você vai fazer a devolução daqui uma semana, por exemplo, esse é o nosso prazo do contrato, você vai devolver exatamente esse objeto aqui, tá? Mas o nosso contrato, ele só está perfeito, aperfeiçoado, ele só está valendo, não com o nosso consenso hoje. Então, por exemplo, quem quer emprestado isso aqui, e alguém vira e fala, professor, eu quero, eu aceito, esse nosso contrato só vai valer mesmo no dia que eu entregar esse objeto na sua mão, tá? Ele não vai estar aperfeiçoado pelo simples consenso. Já outros contratos, como a compra e venda, basta o consenso, o acordo entre as partes, que aí ele já é totalmente exigível. Outros contratos que estão aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Deixa eu só ver aqui. É o último princípio de hoje, tá? E eu vou encerrar. O princípio da relatividade dos contratos. Esse princípio diz o seguinte, basicamente, que os efeitos dos contratos, eles se operam somente entre as partes. E essa é a regra, tá? Então, se eu vendo aquele celular para um de vocês, eu vou me desfazer de parte do meu patrimônio e um de vocês vai ter um acréscimo de parte do patrimônio representado pelo celular. Em contrapartida, você que está comprando o celular também vai se desfazer de parte do patrimônio, vai me entregar dinheiro, por exemplo, tá? E qual é o efeito? Né? Para quem que gera efeito esse contrato? Só para nós.
Agora imagine uma compra e venda de duas empresas gigantes de papel, duas empresas aéreas enormes, tá? A Gol, por exemplo, se eu não me engano, até segunda-feira passada, ela deveria pagar uma parcela lá no empréstimo, né? Até a sexta-feira ela não tinha dinheiro para fazer o pagamento dessa parcela num determinado, é uma dívida lá que ela não conseguiu passar para frente, não conseguiu rolar. Então, de repente, começa a passar por dificuldades, vê uma outra empresa, adquire, e aí começa a fazer demissão em massa. Então, a situação, ela não vai, ela pode ter problema, por exemplo, no conselho, no CAD, né, pode ter uma concentração de mercado numa empresa só. Isso já aconteceu quando surgiu, né, nasceu a Ambev, né, então a concentração, o CAD impôs que algumas marcas fossem, que a Ambev se desfizesse de algumas marcas, tá? Para que ela não tivesse tanta concentração de mercado assim. Isso pode acontecer em outras celebrações, por exemplo, a BR Foods, eu acho que envolvia Perdigão com alguma outra marca, não me recordo, tá? Então, tudo isso passa pelo CAD para verificar se não há concentração de mercado, se é possível fazer a compra e venda e assim por diante, porque algumas situações vão ter reflexos com relação a outras pessoas, vão extrapolar os limites do contrato. Mas, de forma geral, os contratos vão gerar efeitos entre as partes contratantes. Mas existem alguns contratos com previsão de efeitos para outras pessoas. Então, por exemplo, o seguro de vida. Uma pessoa vai até o banco e celebra um seguro de vida. Tá? Se o seguro é de vida, não é ela que vai receber. Ela celebra um seguro de vida, ela contrata um seguro de vida, paga um determinado valor por mês para o beneficiário, ele vai estipular um beneficiário. Se não estipular, são aqueles herdeiros mesmo, a partir da legislação, vai estipular um beneficiário. Então, se acontecer a morte dessa pessoa, o valor ali do seguro vai para uma pessoa que não tinha relação jurídica nesse contrato de seguro, que não participou da relação jurídica, que não participou do contrato. Então, o princípio da relatividade dos contratos, ele vai dizer para vocês, em regra, o contrato gera efeito entre as partes. De vez em quando, esses efeitos podem se relacionar com outras pessoas. Qualquer pessoa fora do contrato, mais uma, mais duas, mais 100, mais 2.000, a gente vai chamar de terceiros, tá? Porque basicamente num contrato a gente tem duas partes. Claro que a gente vai ver que existem contratos plurilaterais, mas na prática, do dia a dia, o contrato acaba tendo duas partes. Eu posso ser o vendedor e a sala de vocês com 30, 35 pessoas pode estar comprando um determinado objeto em conjunto. Mas não é porque tem 35 pessoas que nós teremos um contrato plurilateral. Nós teremos um contrato bilateral. Parte vendedora e parte compradora. Não importa se nós temos 35, 10, 5.000 pessoas comprando um determinado objeto, tá? Então, nós teremos duas partes. Isso é o normal, isso é o dia a dia. Então, por isso, normalmente o contrato ele vai gerar efeito entre as partes e as pessoas fora do contrato são chamadas de terceiros, tá? Um dos exemplos é o seguro de vida. Você poderia ter também uma doação com encargo. Eu prometo doar a você 10 terrenos, desde que você pensione, né, faça uma pensão mensal para uma determinada pessoa até o final da vida daquela pessoa. Então, eu faço uma doação de 10 terrenos para você com um encargo. Se você aceitar o encargo, nós dois celebramos o contrato, mas a gente está fazendo uma estipulação, um encargo, estipula alguma coisa em favor de uma pessoa que não é contratante, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo certo? Correu tudo bem? Entenderam? Tá? A aula anterior, a aula de ontem já está com os links, tanto no WhatsApp como lá no Google Class, tá? Eu mandei a aula pro YouTube, acho que fica mais fácil de visualizar, abre com maior facilidade, tá? Pelo menos é essa a experiência que eu tenho aqui em casa. Quando meu filho recebe vídeos que estão no YouTube, é muito mais fácil de abrir, seja no computador, seja no celular, do que um vídeo colocado simplesmente o link, ele depositado ali no Google Drive, ele abre de forma um pouco estranha, não abre adequadamente, tá? Então, eu estou tentando, pode demorar um pouquinho, porque eu faço alguns cortes e eu acabo fazendo a cópia
para mandar lá para o YouTube. Lucas perguntando se os slides serão disponibilizados. Olha, eu tenho a intenção por conta da pandemia, tá vendo? Eu estou procurando equilibrar as relações aí, porque normalmente eu não disponibilizo os slides, tá? Mas eu peço um pouco de paciência, porque alguns slides eles precisam passar por uma revisão. Eu preciso dar uma olhada. Eu tenho olhado alguns slides aí, eu vou corrigindo, tá? E algumas situações eu vou excluindo, mas eu quero fazer ali dar uma olhada final para poder passar para vocês. Mas provavelmente serão disponibilizados, não digo que sejam disponibilizados logo após a aula, né? Mas eles serão disponibilizados, sim, nem que seja lá no final da pandemia, mas eles vão ser disponibilizados, tá? Eu não disponibilizava, mas por conta da pandemia eu vou tentar, sim, seguir uma disponibilização regular, tá? Colocar lá como PDF, por exemplo, dentro do material no Google Class, tá? Aliás, eu acho que lá no Google Class eu coloquei um artigo que está lá no Migalhas, tá? O Migalhas tem uma coluna lá dentro falando praticamente de contratos e Covid, né, e coronavírus e pandemia. É que num determinado ponto na aula de manhã eu falei sobre a obrigação de você negociar antes de você chegar a terminar um contrato. Tá, mas isso depois, na próxima aula, na quinta-feira, eu vou tocar nesse assunto. Mas já tem um artigo lá de um autor do Rio Anderson Schreiber, se eu não me engano, a pronúncia vai ser essa, tá? Ou parecido com isso. Qualquer coisa, por curiosidade, se quiserem dar uma olhada, tá? Um autor que o dever de negociar, se eu não me engano, é, é, foi até a escrita dele para se tornar titular lá na UERJ, se eu não me engano. Né? Então, a prova de titularidade dele envolveu, vamos dizer, essa tese sobre o dever de negociar antes de você poder partir para uma revisão ou então uma extinção de um contrato. Tá? Mas isso tudo a gente vai falar mais para frente. Revisão de contrato, extinção de contrato, vai ter sua aula específica sobre isso. Tudo bem? Boa noite a todos. Ótima sexta-feira, final de sexta-feira, ótimo final de semana. Até semana que vem. Qualquer dúvida, mandem aí no chat, mandem lá depois no Class, no Instagram, no WhatsApp, tá? Hoje o que não falta é meio de comunicação, tá? Boa noite a todos. Eu fico mais um tempo por conta da gravação, para que ela possa ser feita e que eu possa disponibilizar depois.